Se você é um empreendedor e não importa o tamanho da sua empresa, o pilar número 1 para que você possa construir resultados, ou para que você possa ter aquela empresa que te dá a liberdade, que é a realização do seu verdadeiro sonho e não o pesadelo, esse pilar é a gestão emocional. E nesse vídeo eu vou te trazer 3 ferramentas ou 3 percepções para você trabalhar a tua gestão emocional no teu dia a dia, na tua jornada empreendedora. A primeira percepção que eu quero te trazer aqui, e o que eu vou te trazer aqui, não é nada retirado de um livro, é baseado na prática do dia a dia, no estudo de mais de 1.100 empreendedores e na experiência de mais de 350 consultorias. A primeira percepção que eu quero te trazer aqui é que não existe certo e errado. Tá cheio de guru por aí dizendo o que é certo, o que é errado fazer na jornada empreendedora. Às vezes eu encontro pessoas que estão iniciando, que têm um MEI ou que são autônomos ainda. E eles ficam buscando por esses gurus ou por essas pessoas na internet ou em cursos ou em treinamentos soluções para o dia a dia. E essas soluções vêm muito de imposição, do que é certo fazer, do que é errado fazer. Não existe certo e errado, existe o que funciona e o que não funciona. Todos os dias, quando empreendedores me perguntam, Vanicir, isso que eu estou fazendo está certo ou está errado? Na tua visão, eu continuo assim ou está errado e eu preciso mudar? A minha resposta sempre é muito simples. Não existe certo e errado, existe o que funciona e o que não funciona. Se está funcionando, continue. Se não está funcionando, mude, faça diferente. O certo e errado, desde criança nós aprendemos de uma maneira muito pesada. Quando alguém te diz que está errado, ou quando você assume que está fazendo errado, você abandona aquela ideia, você deixa aquilo de lado. Quando você olha para essa mesma coisa que você determinou como errada, porém com a percepção de que não funciona, você vai fazer pequenos ajustes e seguir. A sua mente, a sua condição emocional ao olhar funciona ou não funciona, ela vai ser totalmente diferente do que você determinar certo e errado. E não existe definitivamente certo e errado no mundo do empreendedorismo. Para alguns, as coisas funcionam de uma forma, para outros as coisas funcionam de outra forma. Alguns aplicam uma ferramenta ou um recurso e ela funciona, outros não funciona. Existe o fator humano por trás de tudo isso. Eu ouço, por exemplo, as pessoas dizerem no início de um negócio: você, empreendedor que está começando, precisa separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Cara, essa pessoa que afirma isso, geralmente eu escuto isso da boca de mentores, de gurus de empreendedores que sequer têm uma empresa. Ou que nunca começaram uma empresa com as reais dificuldades de 90% dos empreendedores hoje, que é não ter grana para começar um negócio. Não tem como, em muitos momentos, no início de uma jornada empreendedora, separar dinheiro pessoal do dinheiro profissional. É impossível. Então, certo e errado é uma percepção de cada pessoa. Se você começar a olhar para a tua jornada empreendedora, para o teu dia a dia, como funciona ou não funciona, vai se tornar muito mais leve. E provavelmente você vai chegar ao resultado muito mais rápido. Sabe por quê? Porque você não vai abandonar tudo que você está fazendo. Você vai fazer pequenos ajustes e então isso vai começar a funcionar. E esse processo começando a funcionar vai te trazer resultados. Mas principalmente, olhando entre funciona e não funciona, você vai ter uma jornada emocional ao longo da tua vida empreendedora muito mais leve, menos pesada. Você vai ter uma avaliação mais crítica de tudo que te trazem. Você não vai acreditar em contos de Papai Noel o tempo todo. Uma segunda sugestão que eu quero te trazer aqui nesse vídeo, uma segunda dica, uma segunda percepção, e que eu aprendi com a minha gestora de marketing e sempre vou ser grato por isso, porque foi ela que me trouxe essa frase, essa palavra, essa percepção, é equalizar.
A gente fala muito no dia a dia da gestão emocional, na jornada de um empreendedor, entre equilibrar. Eu preciso ter equilíbrio entre as coisas. Eu vejo que equalizar é muito mais forte do que isso, é muito mais amplo do que isso. Equalizar é quando você se adapta, é quando você se ajusta a uma série de situações que acontecem à tua volta. Se você tem funcionários, você sabe que nem todos funcionam da mesma forma. Na verdade, cada pessoa é única e você precisa se ajustar a cada uma delas. O que uma pessoa de som, por exemplo, faz ao equalizar aquele equipamento de som em um ambiente é fazer pequenos ajustes, é ajustar para que aquele som, para que aquele sistema funcione da melhor forma dentro daquele ambiente. E quando ele muda esse equipamento de som para um outro ambiente, o sistema, a regulagem é totalmente diferente, os detalhes são diferentes. Talvez nem tudo, a maioria das coisas ele pode usar de uma maneira igual, parecida, mas pequenos detalhes são mudados em um ambiente diferente. E se ele retornar ao ambiente que ele estava anteriormente ou ao ambiente que ele já fez anteriormente, mesmo assim, pequenos ajustes precisarão ser feitos. É assim na nossa vida, é assim nas nossas relações pessoais e é assim nas nossas relações profissionais. É preciso equalizar. Às vezes você está em um ambiente e lá você se ajusta àquele ambiente para entender como que tudo ali funciona e então colocar as suas ideias. Em uma reunião com um colaborador, você não vai usar as mesmas ferramentas ou talvez você não use a mesma linguagem ou a mesma intensidade de cobrança ou a intensidade na tua argumentação que você usou com uma outra pessoa. Você precisa equalizar, você precisa ajustar para aquela pessoa a tua argumentação, a tua comunicação, entendendo como ela é e então levando aquilo que você quer de uma maneira diferente. Vai ter dias no teu negócio, na tua empresa, na tua jornada empreendedora que você vai estar extremamente bem, que as coisas vão estar funcionando maravilhosamente bem. Mas vai ter dias em que as coisas estarão extremamente desafiadoras. Talvez você passe por dias onde falte dinheiro para pagar os boletos. Talvez você passe por dias onde alguém muito importante da sua equipe pediu as contas e você não tem uma outra pessoa à altura para substituir. E você vai precisar equalizar, você vai precisar ajustar a sua condição emocional e a sua percepção a esses momentos. E quando eu falo de equalizar, há algo muito importante que, como empreendedor, é indispensável que a gente pare de fazer: julgar as pessoas. A gente precisa fazer uma leitura, uma avaliação das pessoas, mas a gente aprendeu desde criança a julgar, a colocar em caixinhas. E isso faz um mal danado, isso acaba com as nossas emoções no nosso dia a dia. Então equalizar também é não julgar. Isso não quer dizer que você tenha que ser um Zé Ruela aceitando tudo de todo mundo, mas principalmente você precisa entender o que vai à mente da outra pessoa, o que está na percepção da outra pessoa ou no ambiente que você está, para que você possa inserir as suas ideias, os seus conceitos, as suas percepções e então ter aquilo que você quer. Comece a equalizar mais no seu dia a dia e você vai ver que essa jornada vai ficar muito mais leve. A tensão emocional, o estresse, a ansiedade vai ficar muito mais equilibrado. Um terceiro ponto importante para a gente fechar esse conceito inicial de gestão emocional na jornada empreendedora é o seguinte: encontre um motivo maior do que a sua melhor desculpa. Vou repetir: encontre um motivo maior do que a sua melhor desculpa. O que isso quer dizer? Em média, um ser humano toma 800 decisões por dia. Ele precisa decidir 800 vezes por dia, em média. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E essas decisões, na maioria delas, são inconscientes. São programações que nós temos desde criança que nos fazem decidir no automático. E para cada uma dessas decisões, a nossa mente, o nosso cérebro vai trazer 3 objeções. Isso quer dizer, vai trazer 3 fatos para que a gente não faça aquilo que é necessário fazer para a gente chegar ao resultado que a gente deseja. E como que eu supero isso? E como que eu transformo nãos em sims
naquilo que eu realmente preciso fazer. Por exemplo, é preciso ir para a academia pela manhã, ou você precisa acordar 1 hora mais cedo, ou você precisa visitar um cliente que você não está afim de visitar, ou você precisa fazer uma reunião que já fazem 15 dias que você está enrolando para fazer. Como que você supera essas objeções que te travam, que te impedem de fazer aquilo que é necessário e você começa a executar? Encontre um motivo maior do que essa desculpa. Um exemplo que eu sempre dou nos treinamentos, nas nossas formações, é o seguinte: você saltaria de paraquedas? Talvez a tua resposta seja sim, mas a da maioria das pessoas dentro dos meus eventos e presencialmente é não, eu não saltaria. Então eu pergunto, você tem filho ou filha? E algumas pessoas me respondem sim. Essa pessoa me diz que não saltaria de paraquedas de forma alguma, mas tem filho ou filha. Então eu digo para essa pessoa, eu vou colocar você e seu filho dentro de um avião, vou levar a 4.000 metros de altura, vou colocar uma arma na cabeça da sua filha e vou dizer, ou você salta, ou eu atiro nela agora. E as pessoas na mesma hora me dizem, eu salto. Esse é o motivo maior do que a sua melhor desculpa. Esse é um motivo maior do que a melhor desculpa daquela pessoa naquele momento. Isso faz com que a gente decida de forma rápida, não fique na dúvida. A gente não fique inseguro nesse processo. A gente não fique inseguro diante das dificuldades que vão surgir e que são inevitáveis na jornada de um empreendedor. Qual é o seu maior motivo? O meu é a minha família. O meu são os meus filhos. É o maior motivo para tudo, para qualquer coisa que eu precise fazer. E eu quero te dar um exemplo pessoal. Eu não era fã e até hoje não curto muito gravar vídeos. Não é algo que é natural para mim ou que eu curto pra caramba. Eu sou extremamente egocêntrico, mas gravar vídeos não é algo que me atrai. Mas toda vez que meu cérebro me traz uma objeção para isso, eu trago a imagem dos meus filhos à minha cabeça. E eu preciso fazer isso por eles, por mim e por eles. E esse é o meu maior motivo. Não precisa ser necessariamente sua família, pode ser a Ferrari que você quer comprar, ou o carro, ou a casa, ou a faculdade, ou seja lá o que for. Cada um tem o seu motivo, mas tenha a clareza desse motivo. Esse motivo que é maior do que a sua melhor desculpa. Refrisando aqui os 3 pontos para nós encerrar esse vídeo aqui. Primeiro, não existe certo e errado, existe o que funciona e o que não funciona. Equalizar, busque equalizar as coisas no seu dia a dia, entender, se adaptar, se ajustar aos ambientes, não aceitar os ambientes, mas se ajustar a eles. E o terceiro, encontre um motivo maior do que a sua melhor desculpa. Eu tenho certeza que se você começar a usar essas percepções no dia a dia, colocar em prática, a sua condição emocional vai mudar radicalmente. Faz sentido? Fez sentido para você? Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito aqui ainda, porque a gente vai ter uma série de conteúdos e dentro do nosso canal tem uma série de conteúdos para ajudar você na tua jornada empreendedora, para ajudar você a construir uma empresa que cresce cada vez mais com cada vez menos você.